Episódio de hoje traz o cenário desta semana mais curta no mercado brasileiro e o que acontece agora, após o resultado das eleições. A semana também é de decisão de política monetária nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então vem que o Investidor em Foco está começando nesta terça-feira, 1º de novembro. O ano já está acabando, hein? Bem-vindas e bem-vindos a esse episódio que já tem aqui comigo a Camila Fioravante, especialista em recomendação e portfólio, para a gente falar dessa semana movimentada nos mercados globais. Camila, tudo bem? Tudo bem, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Para você também, bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos começar falando dessa projeção dos principais analistas de mercado de volatilidade a partir dessa semana, devido às incertezas que vêm na carona de uma eleição presidencial e que dessa vez, né, não é diferente. Aí, Camila, queria que você explicasse para a gente o que o mercado mais espera agora desses próximos dias, dessas próximas semanas, depois que foi decidido o pleito. Maravilha, Rê. Na verdade, essa volatilidade já começou na semana passada, na véspera da eleição, né, quando os ativos brasileiros tiveram um desempenho fraco inferior ao dos mercados globais. O Ibovespa caiu 4,5%, real se desvalorizou 2,5%, com o mercado atento ao mercado internacional também, né, e a proximidade das eleições. As ações das empresas estatais estiveram entre as maiores quedas na semana passada, né? Tanto a Petrobras quanto o Banco do Brasil caíram mais de 13% durante a semana. E agora o que o mercado aguarda são algumas definições para entender como a política econômica vai ser conduzida, né, desse novo governo, e entre as definições esperadas estão quem vai compor a equipe econômica e como será a política fiscal desse novo governo. Então é isso que o mercado aguarda, viu, Rê? Boa, Camila. E essa semana também é importante para a economia global, porque tem decisão de juros nos Estados Unidos e isso afeta a todos os demais mercados, né? Quais são as expectativas para essa reunião do Fed na quarta-feira? Maravilha, Rê. Então, só reforçando, né, que quando a gente olha para juros, a gente olha para a inflação também, a gente olha para a atividade econômica, então vale a pena só a gente lembrar que a última leitura do PIB apresentou alta de 2,6% no terceiro trimestre de 2022, indicando expansão da economia americana após 2 trimestres de retração. Vale a pena lembrar que essa foi a primeira leitura, né, feita com bases em dados ainda incompletos, portanto, os números ainda estão sujeitos a revisões. E por que a gente fala de PIB, né, Rê, quando você me pergunta de juros? Essa leitura reforça que a desaceleração da economia americana é apenas gradual, afasta a narrativa de uma recessão iminente e, dessa forma, leitura do PIB, mostrando que lá a atividade econômica continua forte, somada à inflação e o mercado de trabalho que segue resiliente, isso reforça a expectativa de um aperto mais expressivo por parte do Fed. Nesse último mês, a gente fala que cristalizou-se ainda mais o cenário de juros básico perto ou acima de 5% ao final do ciclo de alta, que deve ocorrer apenas em 2023, ou seja, o Fed deve seguir focado nas leituras de inflação e de emprego para decidir a trajetória de sua política monetária para além da reunião dessa semana, né? Que nessa próxima semana, aliás, nessa semana, quarta-feira, nós teremos decisão do Fed e o mercado espera uma nova alta de 75 pontos base. Perfeito. E não é só nos Estados Unidos que tem discussão de juros essa semana, tem decisão também na Inglaterra, né, Camila? E por lá tem tantas questões sendo discutidas, esse vai e vem na cadeira de primeiro-ministro, que agora parece que está se encaminhando bem com a ocupação pelo último deles, depois de tantas discussões, tem toda a questão vindo à tona de volta sobre Brexit, tem a própria questão da inflação lá, que afeta demais também o país, então também é uma decisão importante, né?
Com certeza, né? Na última reunião de setembro, o Banco da Inglaterra elevou a taxa de juros em 50 pontos base, né? Mas dando aqui um disclaimer de como que foi essa reunião, ali na reunião tiveram alguns membros, né, por parte do Banco Central Europeu defendendo 75 pontos, né, nessa última reunião de setembro. Então, eles elevaram ali a 2,25%, foi o 7º aumento consecutivo ali da autoridade britânica. Eles indicaram que eles estão tomando as ações necessárias com o objetivo de conter a inflação, né? E falando um pouco de inflação também, Rê, o CPI, que é o índice de preços ao consumidor do Reino Unido, também subiu, chegou a 2 dígitos, né? Subiu para 10,10%, reforçando que a inflação por lá segue sendo a maior em 40 anos. A leitura aponta para uma inflação muito persistente, bem distante ali da meta do Banco da Inglaterra, que é de 2%, portanto, pressiona ainda mais as autoridades por uma nova alta da taxa de juros do país, que hoje está em 2,25% ao ano. Ou seja, não se pode descartar uma aceleração do ritmo de alta de juros diante da votação que foi muito apertada na última reunião, né? Conforme eu falei ali, alguns membros votando até em 75 pontos, e não só isso, muito por conta também das, né, surpresas muito fortes ali de inflação, as questões políticas envolvendo, né? O Rishi Sunak, ele vai ter um desafio muito grande ali para combater, né? Para ajudar o país, para dar uma equilibrada ali na economia do país. Então, fica no monitoramento do mercado também essa decisão de política monetária na Inglaterra, muito importante. Ótimo. E a gente não pode esquecer que semana passada teve outras, né? Como aqui no Brasil, a decisão do Copom, que manteve a taxa Selic. Então, vale só recuperar, porque são momentos bastante decisivos aí para a condução das políticas dos países, né, Camila? Exatamente. Eu vou falar também, Rê, uma decisão de política monetária que foi muito importante na semana passada, só complementando aqui que a gente estava falando, né, do Reino Unido, nós tivemos decisão pelo Banco Central Europeu também, eles elevaram mais 75 pontos base nessa última reunião da semana passada, já era meio que esperado pelo mercado, mas eles destacaram que a inflação por lá continua pressionada. Ontem mesmo nós tivemos divulgação do CPI da zona do euro, que avançou a 10,7% em outubro, na comparação anual. E assim, o Banco Central Europeu segue buscando reduzir o apoio à demanda e, segundo o documento, após a terceira alta consecutiva, o Banco Central Europeu julga ter feito o progresso substancial na retirada do estímulo monetário. Então, aqui, de modo geral, quando a gente olha para a Europa segue sendo como a região de maior risco, inclusive no curto prazo. E aqui no Brasil, né, como você perguntou, já era amplamente esperado pelo mercado, e então o Copom manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano. A decisão foi unânime pelos membros, né? Mas aqui vale a pena a gente destacar que o comitê apresentou sinais de cautela no comunicado ao atualizar os seus pontos de vista sobre as economias global e local, destacando as revisões negativas para o crescimento global, o aumento da volatilidade nos ativos e os desafios relacionados às políticas fiscais e monetárias ao redor do mundo. Já no cenário local, apontou a inflação ainda elevada, né? Reconheceu o ritmo mais moderado da atividade econômica, as previsões de inflação que são um pouco mais altas do que na última reunião, mas não tanto a ponto de indicar a necessidade de rever a atual postura monetária. Eles enfatizaram também, né, que eles seguem avaliando se a manutenção por período prolongado vai ser capaz de assegurar a convergência e que o comitê se manterá vigilante avaliando a estratégia de manutenção da Selic e que os passos futuros da política monetária podem ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não ocorra como o comitê espera. Boa. Bom, a gente falando ainda de internacional, alguns resultados de atividade na China.
trazem um adicional de cautela aos mercados globais, um pouco reforçando outros pontos que você trouxe que exigem cautela, essa questão toda de inflação, esse movimento de curva de juros, mas esses dados da China que vieram aquém do esperado e também da média balizadora, elas trazem aí um ponto de atenção a mais, tratando-se de uma gigante da economia global, né, Camila? Exato, de uma economia global, né? Não só global, mas como do próprio Brasil. Então, parece que um mercado, né, que a economia global está muito estranha, né? É inflação na Europa, é guerra na Ucrânia ainda sem sinais de fim, e, né, política de Covid zero na China que não acaba. Então, o mercado está muito cauteloso. Então, nós tivemos divulgação do PMI da indústria da China, que apresentou recuo tanto na leitura de serviços quanto na leitura de indústria, né? Ambos abaixo ali da marca de 50, o que sugere uma contração da atividade. Os analistas vêm avaliando que o quadro na economia chinesa pode piorar ainda mais em novembro, diante da alta de casos de Covid-19, da piora no quadro do setor de construção civil também e de uma possível queda na demanda por conta das exportações. E quando a gente fala desse tema de Covid-19, Xangai, que é a maior cidade da China, ordenou que sejam feitos ali testes em massa, né, em mais de 1 milhão de habitantes do distrito de Yangpu, né? Então, nesse período de teste, os moradores ali do distrito, eles vão ter que ficar em suas casas, eles vão ficar isolados até que os resultados sejam confirmados ou não de Covid-19, ou seja, né, mais lockdown por lá. E apesar do governo chinês continuar estimulando a economia, o que a gente vê é a fraqueza do setor imobiliário, a dinâmica de tolerância de Covid zero por lá. Então, isso deve continuar limitando a atividade adiante. Isso afeta diretamente os mercados, como o exemplo do próprio Brasil. A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, né? As relações comerciais entre os países têm se tornado cada vez mais intensas. A gente pode destacar o comércio de minério de ferro, que é uma parte relevante das relações comerciais entre China e Brasil, e entre outras commodities também. Então, dado esse alto grau de interdependência nas relações comerciais entre os países e China, né, como você bem colocou, e entre Brasil e China também, é muito importante que os investidores estejam de olho, acompanhando o crescimento da atividade chinesa, e não só aqui, como os nossos pares também estão atentos quanto ao crescimento da China. Ótimo. Antes da nossa agenda da semana, que aqui no Brasil é um pouquinho menor, porque tem feriado na quarta-feira, continua a temporada de balanços. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada, trouxe um pouco sobre o impacto que balanços das Big Techs têm no mercado, principalmente na Bolsa norte-americana. Você destaca quais balanços importantes de acompanhar essa semana, Camila? Maravilha, Rê. Então, nós já tivemos divulgação de alguns balanços ontem, né, aqui no Brasil, mas teremos mais divulgações ao longo dessa semana. Os destaques dos balanços internacionais são para a BP e para a Pfizer, né, além dos balanços aqui no Brasil, como o da Petrobras, né, um balanço extremamente importante, a ES Brasil, a BR Properties. Então, assim, balanços muito importantes aqui para os investidores estarem acompanhando. É muito importante, né? Por quê? Por que é importante os investidores estarem acompanhando esses resultados? É natural, nesse período de divulgação de balanços, haver um pouco mais de volatilidade, ainda mais no momento que a gente está passando, né, com diversas incertezas no cenário global, como a gente já bem colocou aqui, e essas divulgações de resultados das companhias, inclusive, elas servem como um bom termômetro para o mercado no que se trata a atividade. Então, em geral, né, os números vêm mostrando que as empresas elas têm conseguido ser resilientes, né, driblar as adversidades da economia global, mas é preciso estar acompanhando de perto se os resultados vão dar sinais de desaceleração ou não da economia global. Então, eu acredito que esses balanços dessa semana são muito relevantes, sim, para o mercado estar acompanhando. Perfeito, Camila. E na agenda, o que a gente tem
além da reunião do Fed na quarta-feira, além de decisão de juros na Inglaterra, que você já trouxe, também desses balanços importantes da gente acompanhar? Tem algum indicador previsto? Temos sim, Rê. No exterior, né, como a gente já falou, o destaque da semana vai ser para a decisão de juros do Fed, mas além da decisão, é muito importante que o mercado esteja acompanhando, né, a coletiva do presidente do Fed, o Jeremy Powell, então ele deve estar se pronunciando logo após a decisão de política monetária, então é muito importante estar acompanhando. E teremos também o relatório de emprego dos Estados Unidos referente ao mês de outubro, o payroll na sexta-feira. Então, esses são os principais destaques aqui. Eu acredito que esse relatório de empregos será um bom termômetro, né, para a gente estar enxergando como que está o mercado de trabalho por lá, se segue aquecido, se segue resiliente. Mas, só voltando aqui para a agenda, hoje, né, terça-feira, são esperados o PMI industrial, investimentos em construção e o relatório de empregos, o JOLTS. Na quinta-feira tem decisão do Banco da Inglaterra, PMI de serviços dos Estados Unidos e o índice de preços ao consumidor da OCDE. E a semana termina com a divulgação de PMI composto da Alemanha e da zona do euro na sexta-feira, que o PMI da zona do euro muito relevante também. E aqui no Brasil, hoje é a vez da produção industrial, na quarta-feira é feriado de finados, então não teremos pregão, e na quinta-feira tem o IPC-FIP e o IPCS, ambos referentes ao mês de outubro, e na sexta-feira sai o PMI composto de outubro. Então aqui a gente pode fazer uma leitura, né, produção industrial muito relevante, mas vale a pena, principalmente a gente está acompanhando os indicadores internacionais nessa semana, viu, Rê? Muito bom, Camila. Muito obrigada por essa passada por aqui com a gente hoje. Boa semana para você. Eu que agradeço, Rê. Agradeço também a todos os nossos ouvintes que nos ouviram aqui nessa terça-feira. Obrigada, viu? A gente que te agradece e eu agradeço também a todo mundo que nos acompanhou nessa terça-feira. A gente volta na quinta com o episódio de quinta. Espero vocês até lá. E boa semana para todo mundo. Bom resto de ano. Já falta só 2 meses para terminar. Passa muito rápido, né? A gente espera vocês na quinta-feira. Até lá.